paz do Senhor a todos. Eu sou Fernando Aquino e estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O tema do nosso estudo de hoje vai ser a lição de número 6 da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, cujo título é A Doutrina do Culto Levítico. Estaremos falando um pouquinho hoje a respeito da doutrina do culto no livro de Levíticos, o início deste culto, o início dessa doutrina. Eu já queria começar esta aula agradecendo a você que tem acompanhado aí, que tem assistido, que tem comentado, que tem falado deste vídeo, dessa série de vídeos para os seus amigos. Nós estamos muito felizes com o que Deus tem feito por intermédio dessas aulas. Que Deus em Cristo te abençoe, você que tem nos ajudado a divulgar aí este material. E todo ele é voltado inteiramente para o ensino da palavra de Deus. Para isso nós somos chamados, para isso Deus nos levantou, para ministrarmos a palavra, para levarmos o evangelho, pregarmos uma palavra de salvação, de vida, de bênção, para aqueles que estão aí buscando a presença do Senhor. Então eu quero te agradecer, você que nos auxilia, nos ajuda. Peço que você, sempre que possível, continue aí nos ajudando, assistindo esse vídeo, compartilhando, como eu já disse, e divulgando para os seus amigos, tá? Que Deus te abençoe de forma especial e te dê muitas vitórias em nome de Jesus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. A melhor maneira de se compreender a doutrina do culto levítico é analisarmos o período e a situação que Israel recebeu de Deus essa doutrina. A gente sabe que este conteúdo foi dado a eles quando eles estavam ali acampados na Península do Sinai, junto ao Monte Horebe. A gente vai perceber isso no capítulo 19 do livro do Êxodo. É só você dar uma lida lá, e a gente percebe que foi naquele período que Deus deu, principalmente, não só a lei, como também o culto, essas doutrinas. E é interessante a gente focar a esse respeito, por quê? Porque Israel havia acabado de deixar a terra do Egito, um lugar este onde eles passaram muitos anos como escravos, um sofrimento muito grande. Então Deus os libertou do Egito e estava agora os guiando para a terra da promessa, Canaã, a terra que mana leite e mel. E eles estão agora se preparando para entrar, por assim dizer, nessa terra, ou pelo menos é o que aconteceria caso não houvesse ali uma grande desobediência. Mas, focando neste ponto do culto, a gente percebe o seguinte, que eles deixam uma nação idólatra para entrar numa outra nação idólatra. Eles deixam uma terra onde se não adorava o Deus verdadeiro para entrar em outra terra que também tinha a mesma prática, não se buscar a Deus. O que vai acontecer? Deus escolhe especificamente o meio, o centro. Ou seja, se deixar uma ponta, se deixar uma nação e entrar em outra. E com isso a gente percebe que Israel precisava e precisaria estar preparado. Primeiro, para esquecer o que eles viram no Egito. Ali a idolatria muito grande, havia diversos cultos, muitos deuses, algo terrível, um paganismo muito grande acontecia no Egito. Então eles precisavam abandonar ainda qualquer lembrança, qualquer coisa que os fizesse pensar em praticar idolatria como eles viram no Egito. De repente, alguém ali estava voltado para essa área, eu pensava nisso, então era necessário que houvesse um esquecimento, era necessário que se apagasse isso. E também era necessário que este povo estivesse pronto, firme, forte, preparado para a entrada em Canaã. Porque se eles não tivessem preparados, aconteceria de eles entrando lá, adorariam os deuses lá daquela região de Canaã. Então, foi justamente neste período, no meio ali, entre a saída do Egito e a entrada de Canaã, que Deus agora dá essa doutrina pura, santa, verdadeira, legítima para a sua nação, para o povo de Israel. Com isso nós percebemos que a doutrina levítica, a doutrina do culto levítico, foi dada a Israel, a princípio, como um remédio
para arrancar todo resquício, né, de idolatria, ou seja, para tirar toda a doença espiritual que havia ainda no meio do povo hebreu, que estava ainda fraco, devido a tudo que eles viram, presenciaram e, quem sabe, até alguns deles viveram na terra do Egito. E também funcionaria essa doutrina como uma espécie de antídoto para os preparar para aquilo que estava por vir, aquilo que estava prestes a acontecer. Então a doutrina levítica, ela serviu para Israel dessa forma, né, como a gente acabou de ver, como um remédio para tirar a dor do passado, a idolatria do passado, as mágoas do passado, a tristeza do passado, porque Israel, quando ficou escravo, não conseguiu cultuar a Deus, né? Eles não poderiam, não havia ali um lugar para que eles cultuassem a Deus, não havia templo por estarem eles escravizados, não poderiam cultuar da maneira genuína, ali como Abraão, quando chegou ali, buscou e cultuou a Deus, edificou altares, como Isaac também fez, como o próprio Jacó também fizeram, ensinou seus filhos a fazer, mas naquele período ali de escravidão no Egito não era possível se realizar um culto verdadeiro, um culto genuíno, da maneira como eles estavam ali acostumados, levantar altares, edificar altares ao Deus de Israel. Isso não era possível. Então, esta entrega dessa doutrina serviu para limpar, né, por assim dizer, para tirar esse mal, essa dor, essa tristeza, né, que Israel sofreu. E também serviria ali, serviu, é lógico, de antídoto para os preparar, né, para os manter forte, né, como a gente faz ali, uma espécie de vacina, algo que vai prevenir-nos de alguma coisa que está por vir, está prestes a acontecer. Né? E naquele caso ali seria uma epidemia, por assim dizer, de idolatria, que eles veriam lá em Canaã. Então eles estavam sendo preparados por Deus. E a fim de fortalecer esse povo, a fim de embasar este povo, a fim de dar a eles, né, mais da sua presença, Deus agora os entrega esta doutrina do culto levítico. E é isso que nós vamos estar vendo hoje, é isso que nós vamos estar analisando aqui nesse vídeo, estudando um pouquinho mais, para perceber e entender os princípios que regiam o culto. A gente entende que três coisas estavam ali bem latentes, né, dentro desse culto. O que seriam essas coisas? A primeira delas é que Deus é o Criador. Israel jamais deveria se esquecer desse ponto. Deus é quem criou todas as coisas. Deus é o Criador dos céus e da terra. A gente já vê, a Bíblia já começa falando a respeito disso. Quando a gente pega a nossa Bíblia ali e lê, logo de início, Gênesis 1 já fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o hebreu, né, ele tem essa noção, ele compreende muito bem isso, né, que Deus é o Criador. A gente sabe que a nossa Bíblia, ela é uma tradução da Bíblia usada, utilizada por eles, né, escrita ali naquele período. Então, o idioma original ali do Antigo Testamento é o hebraico, falado por este povo. E nesse idioma está dizendo assim, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ou seja, no princípio criou Deus o céu e a terra, ok? Então eles precisavam compreender isso, que Deus é o Criador, Deus é o Santo, o Poderoso, o Glorioso, aleluia. Outra coisa importante também, que Israel jamais deveria se esquecer, é que este Deus que criou todas as coisas também foi o que libertou, né? Que os libertou dali do Egito, ou seja, Deus é o libertador. Deus é aquele que liberta, Deus é aquele que com mãos fortes entrou na terra do Egito, ali enviou sobre aquele povo 10 pragas, e ao cabo disso, ao fim disso, esta nação que estava sendo aprisionada por tantos anos, longos anos, agora sai caminhando livre para a glória do Deus Todo-Poderoso. Israel não poderia se esquecer de que Deus é quem os libertou. Por fim, também, Israel não poderia se esquecer de que eles eram o templo do Senhor, de que esse Deus que os criou, desse Deus que os libertou, também não estava ali só ao redor deles, não estavam só diante deles para guiar, atrás para o proteger, mas estavam entre eles, estavam neles, habitando dentro deste povo. Eles eram o templo de Deus. E como templo de Deus, deveria se haver um cuidado, né, muito importante no que diz respeito não só ao culto, mas também à integridade física das pessoas, ou seja, o ser humano, por assim dizer, o judeu, o israelita, o hebreu. E é interessante que nós, como igreja, devemos ter também esse cuidado. Primeiro detalhe que a gente pode perceber como igreja, com base no que nós falamos aqui, é essa entrega para nós também.
né, de uma doutrina. Deus nos deu na sua Bíblia, na sua palavra, uma doutrina. E nós precisamos ter isso em mente. Porque assim como Israel deixou fisicamente a nação do Egito, né, rumou ali para Canaã, nós também espiritualmente deixamos este mundo, o Egito, né, o passado, o pecado, a tristeza, a dor, a angústia, a mágoa, uma vida terrível, uma vida promíscua, né, longe, afastado dos caminhos do Senhor. Então Deus nos arrancou deste mundo, nos tirou. Habitamos aqui ainda, aqui estamos, mas nós cremos que não somos daqui, somos peregrinos nessa terra. Deus nos tem um lugar melhor, glorioso e maior reservado. E é para lá que nós vamos, em nome de Jesus. Mas é interessante entendermos isso, que fomos tirados daqui. E assim como nós saímos do Egito, fica aquela questão de sempre ter cuidado com respeito ao pecado, resquícios, coisas que nós fizemos, estão sempre aí ao nosso redor, ao nosso lado, tentando voltar, né? Práticas que a gente cometeu, coisas ruins que a gente acabou fazendo aí, se não cuidarmos, se não vigiarmos, nós poderemos acabar voltando para essas práticas. Então, para isso, Deus nos deu na sua palavra a doutrina santa, a doutrina gloriosa, a palavra do Senhor revelada, que nos ensina como devemos proceder diante dele, como devemos nos portar diante deste tão maravilhoso e glorioso Deus. E nós também estamos rumando para Canaã. É claro que a Canaã que Israel ia era uma Canaã, um lugar abençoado, uma terra, por assim dizer, abençoada, mas o povo que habitava ali era um povo terrível, um povo idólatra, e Israel precisava buscar de volta, recuperar essa terra que havia sido perdida. Né? A gente percebe que o patriarca Abraão deixou a terra dele, atendendo um chamado de Deus, e foi para a terra de Canaã. Com o passar dos anos, o passar do tempo, Isaac ali esteve, Jacó também. Jacó ali criou seus filhos nessa terra, mas a fome foi muito grande, algo terrível aconteceu, e ele precisou, junto aos seus filhos, deixar aquela terra. Né? José já havia ido primeiro, sendo vendido pelos seus irmãos, e posteriormente Jacó com seus demais filhos foi para lá. Porém, eles não retornaram para ali e acabaram ficando no Egito. E com o passar do tempo, aquela terra foi tomada, né, invadida, por assim dizer, e eles agora estão voltando para recuperar, para tomar de volta uma terra que anteriormente pertencia a eles. E é interessante para nós entendermos isso como igreja. Nós não estamos indo para Canaã terrestre, né, para a terra dos cananitas, a terra dos idólatras, mas nós estamos rumando para Canaã celestial. O céu, a glória, oh maravilha, como é bom falar sobre esse assunto. Né? Eu sinto aqui falando, lecionando a presença de Deus aqui, é glorioso, é maravilhoso. E nós devemos estar atentos a isso. Então, entre o mundo e o Egito, né, e entre esse dia glorioso, essa bênção, Deus nos deu essa doutrina maravilhosa, que é a palavra dele. Estamos aqui para ser guiados por ela, pautados por esta palavra, para buscar a presença de Deus e caminharmos com ele de forma especial. Então, eu queria deixar isso aí, né, nessa introdução, que a gente fizesse essa análise abençoada e maravilhosa, né? Que você ali comentasse, você que é professor com seus alunos, você que é aluno também está estudando aí, possa interagir aí com os seus colegas, com o seu professor, seu superintendente, sobre esse tema tão importante, né? Que a gente começar falando sobre isso, o porquê de Deus ter dado essa doutrina levítica, né? O porquê de Deus ter escolhido esse tempo, este momento, né? O sacerdócio para dar essa doutrina ao povo. Ou seja, como a gente viu, era para preparar e fortalecer a sua nação, preparar e fortalecer o seu povo, ok? Para limpar o que ficou do Egito e para fortalecer e preparar para o que estava chegando aí. Então, que em nome de Jesus a gente já inicia essa aula falando a respeito dessa maravilhosa bênção de Deus, essa entrega gloriosa da doutrina do culto levítico. Bem, quando a gente diz que a terra é do Senhor, é necessário que a gente compreenda algo importante. O que é isso? Falar dessa forma, dizer isso, expressar dessa forma, é reconhecer a soberania de Deus, né? É reconhecer que tudo quanto foi feito, tudo quanto foi criado, né, pelo Senhor pertence a Ele. E quando a gente olha para esse ponto, para essa análise, a gente percebe que Israel deveria compreender isso, deveria entender isso. Primeiro, olhando para o Deus Criador, né? Ao olhar a natureza, ao contemplar as coisas feitas, Israel deveria adorar a Deus. E fazendo isso, eles deveriam também, por assim dizer, consagrar
não só suas vidas, mas o que tinham a esse Deus. Uma vez sendo Deus o Criador dos céus e da terra, nós devemos consagrar a Ele, né? Consagrar os nossos bens, nossos pertences, mas em primeiro lugar, principalmente a nossa vida ao Todo-Poderoso. Devemos ter a vida consagrada ao Senhor, devemos nos entregar por completo a Ele. E falar sobre Deus, um Deus Criador ou o Deus Criador é algo interessante em nossos dias, porque a gente percebe uma grande crescente, uma constante no que diz respeito à luta e à tentativa de se provar a inexistência de Deus. A gente observa aí no campo da ciência que muitos cientistas, muitos estudiosos têm tentado aí, através da natureza, de pesquisas, provar a inexistência de Deus, mostrando que a Terra ela nasceu aí do Big Bang, né, a famosa grande explosão. Outros também utilizam muito essa questão da área da teoria da evolução, né, a evolução das espécies, ali muito popularizada por Darwin, Charles Darwin. Mas é interessante que, quando a gente para fazer essa análise, a gente não pode olhar isso só no âmbito físico e só no âmbito ligado à ciência moderna. A gente precisa entender que por trás disso há uma batalha espiritual. Por trás disso há uma ação do adversário lutando para que a gente não creia na existência de Deus, para que o homem não creia na existência de Deus. Porque uma vez não crendo na existência de Deus, o homem vai levar uma vida promíscua, uma vida afastada, uma vida longe do Senhor, e jamais irá buscar santidade e jamais irá buscar o principal, que é a salvação. Uma vez que se não crê na existência de Deus, também não se busca se salvar, né? E vive ali uma vida regrada no pecado. E este é o desejo do adversário. Que o homem, não crendo em Deus, ele caminhe a passos largos para o inferno, para a perdição. Então a gente não pode olhar isso só no âmbito da natureza, isso só no âmbito da ciência moderna. Quando a gente vai aí, a gente vê aí escolas, né, faculdades, instituições ligadas ao ensino, têm lutado com unhas e dentes para tentar provar a inexistência de Deus. Mas nós sabemos que tudo isso é em vão. É impossível provar a inexistência desse Deus criador, desse Deus maravilhoso, desse Deus santo, desse Deus poderoso, a qual nós adoramos, a qual nós nos sentimos honrados em glorificar o nome dele, em adorar a ele. E ele é santo, ele é poderoso. Então, de repente eu estou falando para alguém que está tendo esse problema na faculdade, na escola onde você tem estudado, com amigos ou na internet, assistindo vídeos e pesquisas científicas, e de repente, quem sabe, a tua mente está confusa. Você ouve algumas pessoas falarem a respeito da teoria da evolução, algumas pessoas falarem a respeito da criação do mundo, né, do Big Bang, e toda essa questão dessa grande explosão cósmica que gerou todo o planeta, o mundo onde nós habitamos, e às vezes isso te deixa confuso. E é bom que você examine a palavra de Deus. Eu peço encarecidamente que você olhe, examine a palavra, leia, busque, se porventura não está vendo da sua parte compreensão, porque a palavra de Deus ela não é tão fácil assim de ser interpretado e entendido, que você busque orientação, de repente, seu líder, seu pastor, você ainda que não professa a fé em Cristo, creia na palavra do Senhor, né? Entregue para Ele a sua vida, Ele tem a resposta, Ele é poderoso para nos abençoar. Então eu peço para você que faça essa análise. No que diz respeito ao Deus Criador, é bom que se entenda isso, né? Que há uma luta aí do adversário para que se não creia que exista Deus, né, que exista um Deus que criou todas as coisas, que as coisas estão aí por si só, elas vieram à tona, elas simplesmente aconteceram, né, e que o ser humano também ele foi uma espécie de escolha aleatória, randômica, e há um grande perigo nisso aí, tá? Nessa questão de se crer na evolução, na macroevolução das espécies, há um grande perigo nesse ponto. Então, voltando aqui a este ponto, Israel deveria entender que Deus é criador. E assim, entendendo, compreendendo isso, eles agora consagrariam a sua vida a Deus e consagrariam o que tinham, o que pertencia a eles também a Deus. No segundo ponto que a gente viu aí, no segundo subtópico ainda deste tema, né, a terra do Senhor, a gente percebe que Israel deveria entender o simples fato de que foi Deus quem os libertou.
Ou seja, que eles jamais sairiam, jamais conseguiriam deixar a terra do Egito se não for a poderosa mão de Deus, né? Se não fosse o Senhor que os libertasse. E para nós é importante, como igreja, compreendermos isso. Ou seja, se não fosse o Senhor, nós jamais teríamos deixado essa vida de prática do pecado, essa vida terrível, né? Uma vida regrada ali nos prazeres da carne. Então, nós devemos entender que se estamos aqui hoje glorificando a Deus, tudo isso partiu de Deus. O glorioso plano de salvação, ele foi dado a nós por Deus, né? Não há uma participação nossa no plano de salvação, não há mérito nenhum, nem seu, nem meu, nem nosso, no que diz respeito ao plano de salvação. Tudo pertence a Deus, né? A Trindade Santa trabalhou junto ali para que nós hoje pudéssemos gozar da salvação. Então, o Deus Pai planejou ali no céu, elaborou, né, esse plano de salvação maravilhoso. Jesus veio à Terra e executou o plano de salvação quando entregou ali no Calvário a sua vida, e o Espírito Santo é quem faz com que esse processo, esse plano glorioso de salvação trabalhe a cada dia em nós, para que a gente entenda, para que a gente compreenda, viva, né, absolva e adore a Deus, né, dando a Ele a nossa vida, né, como uma espécie ali de oferta, de sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Uma terceira coisa, e o terceiro subtópico aí que a gente vai focar, é o fato de que Israel deveria entender, né, compreender a simples questão de que eles eram o templo do Espírito, ou seja, o templo de Deus, né, por assim dizer. E nós também, como igreja, precisamos compreender isso. Você, eu, nós somos o templo do Espírito. Nós que um dia decidimos entregar a vida a Jesus Cristo, entregarmos a Ele por completo. Nós que optamos por levar uma vida pia e santa na presença do Senhor, somos o templo do Espírito. E entender que somos o templo do Espírito é maravilhoso, por quê? Porque nos faz compreender o fato de que é necessário que nós cuidemos de nós, cuidemos do nosso corpo, não só de maneira externa, estética, mas também de maneira interna, né? Nós devemos nos entregar por inteiro a Deus, né? Adorar ao Senhor. Então devemos cuidar não só da nossa saúde, da nossa estética, mas principalmente da nossa vida espiritual, do nosso coração, dos nossos sentimentos, né, em diversas áreas da nossa vida. Nós que somos casados devemos ter um casamento abençoado e pautado na presença do Senhor. Nós que somos obreiros devemos dar exemplo, estar ali junto a Deus, adorando ao Senhor de forma especial e guiando, né, cuidando, zelando das pessoas que Deus entregou para que nós assim o fizéssemos, ok? Então, esses três subtópicos aí eu gostaria de deixar para você neste ponto, nesse tema, né, nesse primeiro tópico, a terra é do Senhor. Então, a gente precisa entender isso. Deus é o Criador, então consagremos-nos a Ele. Segundo, Deus é o libertador, então reconheçamos isso, que sem Ele nós nada somos, nada podemos. O que seria de nós se não fora a mão de Deus, se não fora o glorioso poder do Senhor? E, por fim, nós somos o templo do Espírito. Oh, que aleluia! Você é o templo do Espírito, eu sou o templo do Espírito. Nós que entregamos para Ele a vida, somos o templo do Espírito. Ele habita em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós. E é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem nos ergue quando nós caímos ali, quando alguma coisa ruim nos acontece, quando a gente vai para Deus, confessa o que fez, né? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, não esqueça o deixa, tá? Tem gente que às vezes acha que é só confessar e continuar pecando, mas é aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. No que diz respeito à participação dos animais e dos vegetais no culto levítico, é necessário que a gente compreenda um detalhe importante. O que está em jogo aqui, o que nos é mostrado aqui, né, fora a simbologia. A gente sabe que esses animais, eles simbolizavam, eles tinham uma grande simbologia ali, e eles eram uma espécie de tipo de Cristo, eles apontavam para a pessoa de Cristo. E alguns elementos ali também apontavam para características, né, do ministério de Cristo e coisas desse tipo. Mas no que diz respeito ali, ligado à área levítica, ao pensamento, à visão levítica, é que havia um grande contraste entre a utilização dos animais
por Israel no seu culto das demais nações. E qual seria esse contraste? É que no culto levítico os animais eles faziam parte no que diz respeito a serem o sacrifício, serem a oferta, ou seja, eles eram levados, eles eram guiados, né, por assim dizer, levados a Deus, conduzidos a Deus, para perante Deus ali no altar, serem imolados, entregues como oferta, como sacrifício. O sangue desses animais era derramado durante o culto. E os elementos também, a gente vê ali, né, a chamada oferta de manjares, que a gente percebe ali no livro de Levítico, ela mostra que era a segunda oferta, né, ela mostra ali que os cereais eram levados a Deus como uma espécie de oferta, para demonstrar a gratidão deste povo, para demonstrar ali a alegria, né, o gozo e o regozijo desse povo em ser abençoado por Deus, em ter as suas plantações, né, a terra, por assim dizer, ser abençoada pelo Senhor. Mas quando a gente olha para o culto das demais nações ali ao redor, e em casos específicos, a gente vê o culto egípcio e o culto cananita, né, que Israel ali veria quando chegasse ali na terra de Canaã, é que os animais ali não eram levados como oferta, não eram oferta, mas eram os tidos como deuses naquele período. Ou seja, os egípcios cultuavam alguns animais, né? Os animais eram tidos como sagrados no território egípcio. E alguma espécie de hortaliças, plantas e cereais, por assim dizer, também estavam ali presentes nesse culto, mas não como esse papel de agradecimento, como tinha ali Israel. Então, quando a gente olha para a cultura egípcia, naquele período, a gente percebe que os animais, como eu já disse, eram deuses. Isso fazia com que certos animais fossem tidos como sagrados. Então a gente vê ali no culto egípcio três formas de se cultuar a divindade, de se adorar ou de se ver, por assim dizer, essa divindade. Primeiro nós vemos o zoomorfismo. O que é isso? A palavra zoo dá a ideia de animais, né? Nos monstros remonta a animais. Então eram deuses em forma de animais, ou seja, eram animais tidos como sagrados e vistos até mesmo como deus pelos egípcios. E a segunda era o antropomorfismo, ou seja, o que é isso? Era a palavra antropos, do grego quer dizer homem. Então, eram cultos no qual os deuses eram vistos ali como homens, ou seja, um deus em formatos humanos, né? Homens tidos como Deus. O exemplo disso é Faraó. Faraó era visto como Deus, o Deus Sol, o Faraó. E é interessante também que haviam cultos ali em que acontecia o antropozoofismo. O que é isso? Era uma mescla, uma mistura dos dois. Então, esse Deus, ele não era só humano, e esse Deus também não era só animal. Ele era metade humano, metade animal, uma mescla entre animal e humano. E havia dois casos ali. Um deles era um Deus que tinha um corpo animal e a cabeça humana. E também havia deuses que tinha ali a cabeça de animal e o corpo humano. E é interessante a gente falar a esse respeito que nós percebemos o seguinte, que além deste erro cometido pelos egípcios, né, de se adorar a criatura ao invés de adorar o Criador, eles também atribuíam, né, a criação a esses deuses. Eles atribuíam elementos da criação, né, a esses deuses. Eles atribuíam a vida a esses deuses, a morte a esses deuses, o poder de dominar sobre a terra, o poder da vida após a morte também era atribuída a esses deuses. E quando a gente olha para o culto levítico, a gente aprende, né, de forma maravilhosa o papel, né, do humano, o papel do humano no culto, o papel naquela época, é claro, hoje a gente não oferece mais nenhum tipo de animal, como eu disse no início aqui desse tópico, esses animais eles carregavam sobre si uma simbologia. Então não há hoje a necessidade mais de se imolar, de se matar, de se derramar o sangue de nenhum animal, porque esse sacrifício, esses sacrifícios, né, são desnecessários porque Cristo já cumpriu tudo isso. A morte vicária de Cristo já cumpriu todo o sacrifício da antiga aliança, o sacrifício do Antigo Testamento. Mas é interessante notarmos isso. Uma vez que Israel, levando os animais e dando-os a Deus como oferta, sacrifício, consagrando, até mesmo eles faziam isso, separavam um primogênito, consagravam ali também, né, os seus animais, eles estavam compreendendo agora quem é que deveria ser adorado. Deus, somente Deus. Então eles não incorreriam no erro de adorar a criatura e se prostrar perante essas imagens.
né, de se fazer como os egípcios faziam, que era atribuir características animais aos deuses, dos pseudo-deuses, deuses que eles adoravam, e atribuir características dos deuses aos animais, né, ter os animais como sagrados, né, e relacionar, por assim dizer, esses animais aos deuses, ok? Então isso faria com que Israel compreendesse melhor, entendesse e adorasse aquele que realmente, unicamente, só ele deve ser adorado, né? Glória seja dada a ele sempre. E para nós é importante. O que isso fala hoje? A gente hoje não oferece nenhum tipo de sacrifício, não se mola, não se mata, não se derrama sangue, né? O único sangue que poderia e deveria ser derramado por nós foi derramado, que é o sangue de Jesus Cristo, mas isso nos ensina a não buscar adorar a criatura, né? A gente muitas vezes acaba, se não cuidar, acaba caindo na idolatria, né? Tem pessoas que às vezes acabam, por assim dizer, adorando outras pessoas ou adorando outros objetos. Em que sentido seria isso? Cultuar pessoas, objetos? Às vezes não, mas dando a essas pessoas uma espécie de ênfase na sua vida, colocando essas pessoas acima do próprio Deus, né? Deixando de servir a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus, para, por assim dizer, idolatrar essas pessoas, né? Amar essas pessoas com excesso, acima do próprio Deus, quando na verdade a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e o próximo, o nosso irmão, né? Quando eu digo irmão, estou falando do ser humano, tá? Não estou colocando só você que é cristão, que é crente, tem que amar só o crente, você que é evangélico, amar só. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, o ser humano, devemos ter amor, né, zelo para com o nosso próximo. E é interessante que este amor e este zelo jamais deve tomar conta, estar na frente do próprio Deus. Então, Deus acima de tudo. Eu nem diria Deus em primeiro lugar, eu diria Deus acima de tudo, né? A gente deve amar a Deus. Fazer como Asaf diz ali no Salmo 73, Senhor, Deus, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra também não há outro além de ti. Então, nós devemos ficar atentos a isso, analisar bem esse tópico, né, quando formos a falar aí com nossos alunos nessa aula, fazermos essa análise abençoada, que é entender isso, que o objeto de culto lá no Egito era diferente do culto levítico, né? O levita, o judeu, o israelita, o hebreu, melhor dizendo, adorava o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Deus, o Criador, que tudo fez, aquele que criou os animais, né? Aquele que criou o homem, que criou a terra. Já os egípcios, os cananitas e os povos ali ao redor adoravam essas divindades que eles haviam ali instituído, ou seja, a seres, animais, seres mitológicos, ok? Então, que nós adoremos ao Senhor, demos a Ele glória, amém? Então, devemos ter esse cuidado aí, ficar atentos a isso, para não incorrermos em acabar idolatrando certas pessoas, idolatrando certos bens, né? Às vezes a gente não idolatra uma pessoa, mas idolatra um bem. Tem pessoas que têm os bens materiais, o dinheiro, as finanças acima de qualquer coisa, né? Para ele, na visão dessa pessoa, na visão daquele que assim crê, o dinheiro compra tudo, amém? Mas o dinheiro não compra a salvação, não compra. Oh, glória, um lugar maravilhoso ao lado do Senhor para toda a eternidade. Amém. Outro ponto importante que Israel deveria observar é o fato de que o ser humano pertence ao Senhor. Sendo, pois, um homem por Deus criado, este homem deveria não só consagrar a sua vida a Deus, mas obedecer de forma plena, de forma santa e poderosa a esse Deus. Deveria ter a sua vida por inteira pautada na direção de Deus. E é importante a gente falar sobre isso, porque isso trabalha a linha do cuidado, né? Cuidado com o nosso comportamento, cuidado com a maneira como a gente se coloca diante das pessoas, diante da sociedade e diante, é claro, do próprio Deus. Então a gente vê aí que o ser humano pertence ao Senhor. A gente tem visto e olhado aí no dia a dia,
né? Pessoas que têm se afastado de Deus, tentando levar uma vida, por assim dizer, longe do Senhor, uma vida aquém de Deus, aquém do céu, aquém do reino, tentando apagar Deus da sua memória, a existência de Deus, né? Com isso a gente percebe um crescimento em número de ateus, né? Muitos têm se colocado como ateus, não creem em Deus, não entregam a vida a Deus. E é preocupante isso, porque muitos desses que se dizem ateus estão aí ocupando cargos e posições grandes, elevadas aí na sociedade. A gente tem que ficar muito atento. A gente percebe aí muitos professores, né, que são ateus, e volta e meia, numa aula que eles estão ministrando, lecionando ali, eles tocam nesse assunto, eles acabam falando a respeito disso, né? Quando eles percebem na sua sala de aula a presença de um aluno que seja cristão, que creia em Deus, que tenha sua fé pautada no Deus Todo-Poderoso, eles acabam meio que desmerecendo e tentando ali fazer com que essa pessoa venha se sentir ali, por assim dizer, acuada em sala de aula. Então a gente precisa ficar atento a isso, tá? O ser humano é do Senhor. Deus criou o homem. Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então a gente vê pela Bíblia Sagrada, não há dúvida nisso, que o homem foi criado por Deus, né? Deus é quem o formou. E além de ser criado por Deus, o homem não foi criado de qualquer maneira. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Olha que maravilha, olha que glória, que bênção. Nós sabemos que com a queda, né, o homem se afastou, e essa figura maravilhosa que o homem tinha, né, ali com Adão e com Eva, por assim dizer, essa natureza abençoada, ela meio que foi se perdendo, né? O pecado, à medida que o pecado se alastrou pelo mundo, ele acabou alterando a natureza do homem. E hoje nós temos, infelizmente, uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, uma natureza que tende e pende ao sofrimento, à mágoa, ao rancor, né? Às vezes a machucar as pessoas. Isso, infelizmente, acabou estar inerente ao homem, ao ser humano. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, que veio ao mundo para mudar a nossa história. Glória a Deus pelo Senhor Jesus, que nos deu uma nova esperança, nos reacendeu a chama, né, no coração, a chama da graça, da bênção, do milagre, da vitória, de uma vida pia e santa na presença dele, ok? Então, para nós, os servos de Deus, precisamos ter isso em mente. O ser humano é do Senhor, assim como Israel deveria entender isso, né? Olhando para essa ideia do ser humano ser do Senhor, é muito importante a gente olhar para Levítico, porque para que, se Israel compreendesse, e deveria compreender mesmo isso, eles não se colocariam como um povo exclusivo, né? Eles olhariam para as outras nações com um olhar de misericórdia. Então, se eu pensar que o crente, somente o cristão, o evangelho é do Senhor, eu vou olhar para quem não é com um olhar de desprezo, de desdém. Então, quando eu olho dessa forma, o homem é do Senhor, o ser humano, a raça humana pertence ao Senhor, eu vou olhar para aquele que está ali, às vezes me magoando, me entristecendo, ou às vezes aquele que é contra o evangelho, aquele que não gosta de Deus, que fala, mas eu vou olhar para ele não com olhar de ódio, não com olhar de desprezo, mas com olhar de misericórdia, né? Eu vou olhar para aquele que está cometendo crime, aquele que está fazendo uso de drogas, com um olhar de misericórdia. Então compreenda isso. O homem é do Senhor, o ser humano é do Senhor, a raça humana pertence ao Senhor. Glória a Deus. Embora a doutrina do culto levítico não seja observada hoje como era naquele período, é necessário compreendermos que a essência dele ainda existe. Qual seria essa? Santidade. Né? Embora a gente não observe ou não cultue como se cultuava naquele período, embora não haja hoje mais sacrifícios, né, mais ofertas no que diz respeito ao sacrifício levítico, ao culto levítico, mas a essência deste culto permanece. E a essência dele é adoração, devemos continuar adorando. A essência dele é santidade, devemos ser santos, entregarmos a nossa vida a Deus e levarmos uma vida santa. Eu espero que
ao longo desta aula você tenha conseguido, né, explicar bem ao seu aluno, fazer ele compreender esses pontos tão importantes dentro da palavra de Deus, né? Embora quando sempre que a gente vai estudar o Antigo Testamento, a gente às vezes acaba tendo algumas dificuldades, porque muitos o têm como obsoleto, né? Nada mais no Antigo Testamento pode ser utilizado, serve para a igreja, mas não é dessa forma, não é assim que a gente analisa, não é assim que se trabalha dentro da Bíblia, não é assim que se pesquisa, que se estuda. Ou seja, esta aplicação não é verdadeira. Essa ideia de que tudo que pertence ao Antigo Testamento não deve ser observado hoje, não é bíblica essa ideia. Então, a essência do culto levítico ainda permanece. A adoração, santidade, busca, entrega, colocar-se por inteiro e completo na presença do Senhor. Então, foi isso que nós vimos aqui nesta aula de hoje, né? A gente viu aí o porquê de Deus ter dado a doutrina a Israel, a doutrina levítica, a este povo, a essa nação. E o mais interessante não foi só Deus ter os dado essa doutrina, mas o tempo, o momento que Deus escolheu, né? Deus não os entregou quando eles estavam ali no Egito, sofrendo aquela forte influência, não podendo cultuar, estando escravizados. Também não entregou quando eles já haviam chegado, já estavam dentro de Canaã, né, e visto, e de repente se misturado com aqueles povos, aqueles cultos, aquelas adorações, mas Deus entregou naquele período reservado, em que Deus chamou ao Monte Sinai, esteve ali com eles, ao Monte Horebe, né, junto à Península do Sinai. Quando Deus esteve ali com eles, né, Deus passou ali um tempo com este povo. Se a gente fizer uma análise aí, você percebe isso. A chegada deste povo acontece em Êxodo 19, e a saída deles vai acontecer no livro de Números, capítulo 10. Então a gente percebe aí 1 ano e 1 mês, quase aí, esse povo ficou ali parado, por assim dizer, naquele lugar, junto ao Sinai, onde eles receberam ali as orientações, instruções de Deus, receberam as leis de Deus. Então eles foram preparados por Deus, preparados para esquecer o que viveram no Egito e preparados para enfrentar o que viria dentro de Canaã. Né? Que nós possamos também estar preparados, né? Deus tem nos preparado na sua palavra, no estudo da palavra. Então, peço a você, sempre que possível, leia a palavra de Deus, examine, estude a palavra de Deus, busque orientação. Se for difícil, adquira materiais que possam lhe auxiliar, materiais confiáveis, de fontes confiáveis, que possam lhe ajudar, lhe instruir na palavra de Deus. Não perca os cultos, né? Você que frequenta um templo evangélico, uma igreja, não perca os cultos, vá aos cultos, vá ao culto de doutrina, um culto abençoadíssimo, onde você tem acesso à palavra, né? A escola bíblica dominical, né? Que é o motivo de nós termos gravado aqui esse vídeo, né? A maior escola teológica da face da terra, a escola bíblica dominical. Então, dúvidas você pode sanar lá. É lá que você pode estar perguntando ao professor, ao pastor, a um obreiro, alguém que possa estar ali, que seja mais instruído que você na palavra. É lá que você que é instruído, que estudou, que buscou de Deus, que recebeu, possa também estar ajudando ali, né, orientando. Então, peço a você que é aluno, de repente você é um aluno da escola, não é o professor, mas se gabaritou, se preparou, estudou. Então use esse conhecimento em prol do reino, né? Que não seja uma aula, um debate, né? Às vezes para mostrar conhecimento, que às vezes a gente percebe isso, infelizmente, né? Pessoas estão ali, fazem certas perguntas complicadas ali e acabam meio que tirando o foco da aula. Então que a gente possa ser bênção, possa ajudar. Você que é aluno e é instruído, ajude os demais, interaja com o professor. Você que é professor, né, use e utilize o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu para ser bênção e para abençoar as demais pessoas. Então, que a gente possa entender isso, né? A essência deste culto ainda permanece e permanecerá. Santidade, né, separação, adoração ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, que você tenha uma maravilhosa aula, que Cristo fale de forma tremenda ao seu coração, te abençoe gloriosamente, que Deus prospere na tua vida, fortaleça a tua casa, encha, como eu gosto de dizer, o teu celeiro, ou seja, de forma ali especial, e que principalmente nada, nem ninguém nesta terra venha tirar de você o foco na sua salvação, na salvação da sua alma. Este é o desejo do nosso ministério. Que Deus em Cristo te abençoe. Estamos aí, minha esposa e eu, apesar dela não estar aqui, né, aparecendo aí no vídeo, ela quem me auxilia, ela quem me ajuda, essa guerreira que Deus colocou do meu lado, a amo de forma especial, né, a nossa irmã Lohane Guimarães, minha esposa. Deus abençoe. Então nós estamos aí, nosso ministério, como eu já disse no vídeo anterior, o nome do nosso ministério é Fernando Aquino
e Lohane Guimarães. Estamos juntos aí nesta obra, juntos. Deus, né, nos colocou ali junto um ao outro, ao lado um do outro, não só como cônjuges, não só como, né, pessoas casadas, mas simplesmente também como irmãos em Cristo, né? Nós somos irmãos e estamos juntos nessa obra. E eu peço a você que, sempre que estiver orando, ore pelo nosso ministério, olhe pela nossa casa, olhe pela nossa família, né? Olhe pelo nosso filho, amém, o Rafael, um abençoado. Que Deus em Cristo te fortaleça. Obrigado por ter ficado até agora, assistido mais esse vídeo, né? Estaremos preparando já já o vídeo, né, da próxima aula, a aula de número 7, e é sempre um prazer, tá? Sempre que eu posso estar ali, parando, tirando um tempinho, para estar gravando, para estar ali, de certa forma, ajudando, né, na sua instrução. Então, como eu já disse no vídeo anterior, se você tiver uma ideia para nos auxiliar, para nos ajudar, eu estou aqui à inteira e total disposição, tá? Eu estou passivo aí da sua orientação, ok? Da sua observação, da sua sugestão, ok? Então, fica à vontade, se quiser comentar alguma coisa aí embaixo aí, nesse vídeo, falar alguma coisa. Caso alguém deseje nos contactar, a gente também, né, dá aula, palestras, a gente também trabalha com essa área, e estamos aí à sua disposição, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.